Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chaksurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Sadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramadobishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Nirupannugacharya Varyam Burupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astottara Sata Srimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todos os Shirupa no Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, do presente e do futuro, nós podemos nos reunir mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Bhajanarahasya, capítulo 2, verso 7. Os anartas, ou os nossos infortúnios, são de 4 tipos, e eles são descritos no Amnaya Sutra Vyakya, que é um livro. O verso diz: Maya Mugdasya Jivasya Geyo Anartas Chaturvida Ridorbalyam Chaparado Satrishna Tattva Vibrammaha. Os anartas das entidades vivas, encantadas pela energia ilusória, são de 4 tipos. Primeiro, Brahma, ilusão sobre a sua própria identidade real, Swarupa Brahma. Aqui a palavra Brahma não é igual à palavra Brahma. Tá? Aqui o H ele vem depois do B, então dá um som gutural Brahm, significa ilusão. A palavra Brahma, que significa Deus, significa transcendental, espiritual, o H ele é depois do A, então é B-R-A-H-M-A. Então não tem a pronúncia gutural, porque o A está no meio de 2 vogais. Está depois de uma vogal, perdão. Não está depois de uma consoante. Tá bom? Então são 2 palavras bem próximas, mas com sentidos bem diferentes. O segundo, o desejo, desejar aquilo que é temporário. Asatrishna, é sede por aquilo que é temporário. Asat, que é temporário. A negação de Sat. Sat é o que é eterno. E Trishna. Trishna é sede. Então é a sede, é o desejo por coisas temporárias. Isso é um anarta.
Terceiro, ofensas, a parada. E quarto, as fraquezas do coração, Hridaya Durbalya. Hridaya, coração, Durbalya, fraquezas. Esses anartas, eles amarram a entidade viva ao mundo material, elas prendem, né, a entidade viva ao mundo material e assim as envolve, né, em suas misérias. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva Bhajana Rahasya Vritti. As entidades vivas, dominadas por Maya e afastadas, né, ou privadas do Dharma puro, vagam pela existência material, pensando falsamente que elas são o quê? As desfrutadoras dessa existência. 4 anartas são notados ou percebidos nessas entidades vivas. Primeiro, Swarup Brahma, Ashatrishna, Aparada e Hridaya Durbalya. Anartas são uma coletânea de tudo aquilo que não tem uma função favorável, uma utilidade favorável para Bhakti. Isso é chamado de anarta. As divas, elas têm um único propósito, que é servir a Krishna. Mas, nessa existência material, elas estão ocupadas no serviço de Maya. Portanto, isso é um anarta. Tá? Os anartas, eles são indesejados, né? Você não tem como controlar o fato de você sofrer ou não a influência de um anarta. Você não pode controlar. É por isso que as escrituras, os nossos mestres dizem: enquanto tiver o anarta no coração, você será obrigado a se comportar de maneira X ou Y. Não é só por vontade. E é nesse momento que todo aquela proposta do mindfulness, aquela proposta do molde o seu mundo a partir do seu pensamento, vai por água abaixo. Por quê? Porque não adianta você só querer mentalizar. A mentalização pode criar uma espécie de hipnose e pode criar um certo condicionamento temporário. É como se você estivesse achatando a mola com as mãos. Mas na medida em que você se cansa e já não consegue mais segurar, automaticamente a mola volta ao seu tamanho normal. Tá? Então, você pode até conseguir restringir os maus hábitos por algum tempo, mas enquanto o anarta estiver ali dentro, você não vai conseguir se livrar daquele mau hábito. Ele volta. Tá? Ele volta mais cedo ou mais tarde. Ele volta com mais força. Né? Quando você solta a mola, ela vem com muito mais força. Muito bem, então vamos aqui, Gurudeva vai explicar cada um deles. Então, Swarup Brahma. A entidade viva pura é uma partícula ínfima, né, e transcendental, chamada de Chid Anu, e também uma serva eterna de Krishna. Assim como a entidade viva condicionada, ela experimenta forma, sabor, olfato, toque, né, etc., através dos seus sentidos materiais, a entidade viva pura experimenta a forma transcendental, o gosto transcendental e assim por diante, através dos seus sentidos transcendentais. Então, a alma ela tem um sentido dela. A alma não é apenas uma luz que boia, não. A alma é uma personalidade viva que tem desejos e tem sentidos. Só que esses sentidos só funcionam, né, em relação com aquilo que é transcendental. Tá? Enquanto ela estiver encarnada num corpo material, ela irá experimentar a realidade através dos sentidos materiais. Muito bem. Esquecendo-se que, abre aspas, eu sou uma partícula ínfima ou infinitesimal de consciência espiritual e uma serva de Krishna, né? A diva, então, ela fica o quê? Condicionada a vagar, né, por essa existência material. O primeiro anarta da entidade viva é falhar em compreender a sua própria Swarupa,
a sua natureza verdadeira e real. Tá? Então isso é devido a um anartha. O segundo, asatrishna, considerar o corpo como sendo meu e como sendo o eu. Considerar objetos perecíveis em relação a esse corpo como sendo meu. Tá? E desejar felicidade, através desses objetos perecíveis, isso é chamado de asatrishna. Apego por tudo aquilo que é temporário, que não oferece uma felicidade eterna. Objetos do mundo material, pessoas do mundo material. Tá? Não preciso nem enumerar, porque é bem óbvio. O terceiro, aparada. Apagatarado yasmaditi aparadha. Radha, aqui no caso não é Radha, a consorte de Krishna. O último A é curto, então é Radha. Tá? Radha significa o quê? Afeição, afeto, amor, priti. Então, aquela ação que causa um afeto, que faz com que o afeto desapareça, é chamado então de aparada, ou uma ofensa. Aqui é a construção da palavra. Aparada, aos pés de lótus do Senhor Supremo e também aos pés de lótus dos seus devotos, diminui o que? Priti, diminui o amor. O amor por quem? Por eles mesmos. Devemos evitar as 10 nama aparadas, as 32 seva aparadas e todas as dhamma aparadas, ofensas ao dhamma, enfim, etc. Próximo, Hridaya Durbalya. Quando o coração experimenta a ilusão e o sofrimento ao perder ou ao conquistar algo que seja perecível, isso é chamado de Hridaya Durbalya, a fraqueza do coração. Esse anartha aparece naturalmente na entidade viva devido à sua ignorância e desaparece através do cultivo da consciência de Krishna na associação de devotos puros. Tá? Ou seja, aqui o Hridaya Durbalya, essas fraquezas do coração, é o desejo, é o resultado da interação com o mundo material que vai gerar esse sentimento de ilusão e de sofrimento, tá? Que vai fazer também com que você deseje, por exemplo, desfrutar do mundo material. Agora ele, na verdade, cada um desses 4 é dividido em mais 4, tá? Aqui Gurudeva, vamos ver se ele vai explicar agora. A partir do verso 8 ele começa a separar todos eles. Então os exemplos virão apropriadamente. Então vamos lá, o texto 8. Swarupa Brahma é de 4 tipos, como descrito também no Aminaya Sutra Vyakya. Swatattve paratatve cha sadhya sadhana tattvayo virodhi vishaya chaiva tattva brahmascha chaturvida. A entidade viva condicionada está sujeita a 4 tipos de Brahma, ou ilusão. Primeiro, Jiva Swarupa Brahma. Segundo, Paratattva Brahma. Terceiro, Sadhya Sadhana Tattva Brahma. E quarto, Bhajana Virodhi Vishaya Brahma. Comentário de Srila Gurudeva. Jiva Swarupa Brahma. A entidade viva não pode compreender a sua própria natureza transcendental devido à ignorância. E ela se esquece da sua verdadeira Swarupa, que é ser uma serva eterna de Krishna. Por quê? Porque ela pensa como sendo a desfrutadora do mundo. Então, enquanto você tiver essa mentalidade, você não consegue entender que Krishna é o grande desfrutador e você é apenas um servo. Segundo, Paratattva Brahma. Quem é Paratattva, ou a verdade absoluta? Não conhecendo isso, a entidade viva então fica iludida. Às vezes ela adora Shiva
às vezes Brahma e às vezes qualquer outro semideus ou semideusa. A incapacidade de decidir corretamente o que é essa verdade absoluta é chamado então de Paratattva Brahma. Terceiro, Sadhya Sadhana Brahma. De acordo com as escrituras, Krishna Prema é a única meta, né? Sadhya, e Bhakti é o único processo, sadhana, a única prática para se alcançar essa meta, né? A entidade viva condicionada, no entanto, é incapaz de decidir, né, qual é a meta, né, dentre o desfrute dos sentidos, a liberação ou Krishna Prema, né? E qual é a prática correta entre karma, jnana e bhakti. Ela não sabe. Tem hora que ela faz uma, tem hora que ela faz outra, ou ela acaba escolhendo a que não é, né? Então, essa é a ilusão do processo e da meta a ser alcançada. Isso chama-se Sadhya Sadhana Brahma. Sadhya é meta, sadhana é o processo, a prática para se alcançar a meta. Se não podemos definir a meta, é impossível determinar a prática. E sem a prática é impossível alcançar a meta. Essa é a dedução básica. É apenas pela misericórdia dos Vaishnavas que podemos obter a boa fortuna de compreender que Bhakti é a única prática espiritual auspiciosa. E Prema, amor transcendental, é o nosso único objeto e meta final. Prema é de dois tipos: Aishwarya Para, cheio de opulência, e Madhurya Para, cheio de doçura. Os acharyas determinaram que a meta mais elevada é doce, é o serviço amoroso e doce prestado a Shirada e Krishna, sob a orientação das Braja Gopis. Muito bem. E o último, quarto e último, Bhajana Virodi Vishai Brahma. Doutrinas outras, além do Vaishnavismo, opostas ao Bhajan, e elas se opõem a Bhajana e causam o quê? A ilusão. Virodi Brahma. Né? Isso especialmente se aplica ao impersonalismo, mayavadismo, que contamina o coração e assim faz com que a entidade viva se torne incapaz de discriminar entre o que é o certo e o que é errado, né? E ela segue outras doutrinas que não o Vaishnavismo. Texto 9. Agora os 4 tipos de Asatrishna. Aihikeshu Aisana Para Trikeshu Chaisana Shubha Buddhi Vanchamu Mukshacha Hi Asatrishna Chaturvida. Os 4 tipos de Asatrishna são os seguintes. Primeiro, desejo por objetos do mundo material. Segundo, desejo por prazeres celestiais. E como aqueles de Swarga. E terceiro, desejo por poderes místicos. E quarto, desejo por liberação. Comentário de Srila Gurudeva. O desejo de obter aquilo que não está relacionado a Shri Krishna é conhecido como Asatrishna. Esse desejo é de 4 tipos, né? Primeiro, desejo por objetos mundanos e materiais, de vários esforços para obtê-los. O Srimad Bhagavatam 11.3.18 diz: Karmani ara bhamanam dukkha hatyai sukhayacha. A entidade viva condicionada se esforça para obter prazer, né, para os seus sentidos e recebe apenas miséria. Ou seja, quanto mais você quer desfrutar no mundo material, mais problemas você tem, mais sofrimento, nem problemas, mais sofrimento você recebe. Tá? Segundo, desejar obter prazeres dos planetas celestiais, adorando diferentes semideuses e semideusas para
poder chegar nesses planetas. Terceiro, desejar obter poderes místicos para controlar pessoas, né, ou fazer milagres com a matéria, né, e, portanto, alcançar riqueza, adoração, prestígio e seguidores. Né. Os seres humanos eles são atraídos pelo processo do Ashtanga Yoga ou de poderes místicos como ânima e lagma. Tá? E o quarto é o desejo por liberação impessoal. Aqui, no caso, é o Sayuja Mukti, o desejo de fundir-se no Brahman. Esses 4 tipos são opostos a Bhajan, e, portanto, os devotos de Sri Bhagavan nunca os aceitam. Texto 10. A parada é de 4 tipos, como mencionada no verso do Amnaya Sutra Vyakya. Krishnanama Swarupeshu Tadiya Chikaneshu Cha Geya Buddha Guneir Ganer Nityam Aparadas Chaturvida. Os 4 tipos de aparadas são os seguintes. Primeiro, ofensas aos nomes de Krishna, Nama Aparada. Segundo, ofensas às deidades de Krishna, Seva Aparada. Terceiro, ofensas àquilo que pertence a Krishna, ou em outras palavras, Giriraj Govardhana, Ganga Devi, Yamuna Devi, o próprio Vrindavana, ou os pés de lótus dos devotos puros. E quarto, ofensas às entidades vivas, que são todas partículas infinitesimais espirituais, né, que pertencem a Krishna. Aqui no caso seria Diva Aparada. Texto 11. Então aqui Gurudeva ele não enumera porque é muito longo, tá? São muitas coisas. Isso você vai encontrar em livros sobre, geralmente, puja, no Archana Dipika e outros livros. Para puja você encontra a lista, ou mesmo na internet você pode fazer uma pesquisa básica que Gurudeva não enumera porque é muita coisa. Mas já dá para a gente ter uma ideia do que é basicamente, tá? Eu também não vou começar a descrever isso porque leva muito tempo e perde o foco. Eu vou seguir como o Gurudeva colocou aqui, tá bom? Então, como eu falei, esse livro aqui não é um livro para quem está começando. Então, se você ainda não sabe quais são as ofensas, você vai ter que realmente voltar um pouquinho para pesquisar, tá bom? Texto 11. Agora, Hridaya Durbalya é de 4 tipos, como também declarado no Amnaya Sutra Vyakya. Tusha Shakti Kuttinati Matsaryam Swapratishtata Rid Durbalyam Budai Sashwad Geyam Kila Chaturvidam. Eruditos consideram Hridaya Durbalya como sendo de 4 tipos. Apego a objetos inúteis, 1, né, ou seja, objetos que não são relacionados a Krishna. 2, hipocrisia e enganação, né, você enganar o outro. Terceiro, inveja sobre a propriedade alheia. E quarto, desejo por prestígio e status social, chamado desejo por fama, pratishta. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Hridaya Durbalya dá origem a 6 inimigos. Quais são? Luxúria, kama, ira, kroda, avareza, loba, ilusão, morra, orgulho, moda e inveja, matsarya. E suas ondas resultam em sofrimento, shoka, que é a lamentação. Em também a ilusão, morra, né? E também em fome, né? Kshuda, sede, pipasa, velhice, jara e morte, mrityu. O arbusto da devoção não pode crescer enquanto enquanto você não abandona esses anartas, tá? Então todos esses são aí então os Hridaya Durbalya, as fraquezas do coração. Então, na tradução tem apenas 4, mas Gurudeva estendeu para 6, né, colocando aí mais. Na verdade, você pode até encontrar muito mais, tá?
mas dentro de uma estrutura de 4. Texto 12. Todos os anartas são destruídos por Nama Sankirtana. O Srimad Bhagavatam 1.1.14 diz: Apanna samstringoram yam nama vishasogrinam tatasadyo vimuchyata yad bibeti swayam bhayam. Se uma entidade viva que foi pega, né, no roda-moinho da existência material, canta apenas uma vez o nome de Krishna, pode se libertar imediatamente. Até personalidades terríveis tremem ao ouvir o nome de Sri Bhagavan. Comentário de Srila Gurudeva, Bhajan Rahasya Priti. Os sábios visionários que, refletindo sobre o grande sofrimento, o terrível sofrimento das entidades vivas e da própria terrível era de Kali, perguntaram a Sutta Goswami: ó Soumya, como a entidade viva pode, né, ser liberada, né, se ela está apegada à existência material? E Sutta Goswami responde: a associação com os devotos de Sri Bhagavan é o único meio. Banhando-se no rio Ganges, você destrói os pecados, mas todos os pecados são destruídos apenas por ter o darshan, ou a visão, do devoto puro, que está dedicado a cantar os santos nomes. O resultado direto da associação com os devotos do Senhor Supremo e servi-los é o que? Alcançar prema. Se a entidade viva, ela simplesmente profere o nome, os santos nomes, no momento da morte, então Nama Prabhu irá conceder prema a eles, né? ou a ela, a entidade viva. Mas é claro que com a história de Ajamil, nós podemos ver que ele não ganha prema de cara, né? Ele vai ter que passar por um processo, mas já está praticamente garantido. É como se você soubesse que você vai receber a nota máxima, a nota 10, mas você tem que passar por um certo teste. Mas você já sabe, né, o que tem que fazer, já sabe as respostas, você já sabe tudo, você vai tirar 10, mas você ainda tem que passar por aquilo. A história de Ajamil, ela reflete bem isso, tá? Porque mesmo falando na hora da morte o nome de Narayana, ele não foi diretamente para Vaikunta. Ele recebeu uma chance para de fato adorar Narayana com consciência, né, para que sim, então ele fosse, né, levado para Vaikunta já com o desejo de ir para Vaikunta. Texto 13. É um texto do Bhagavatam 11.2.37. Bhayanduitya viniveshitasyadi shaddapetasa viprayosmriti tam mayato buddhavajetam bhaktiekaisham gurudeva tatma. É um verso muito famoso. Esse verso ele diz o seguinte: a entidade viva que é contrária a Sri Bhagavan se esquece de sua própria natureza constitucional por causa da associação com Maya. Devido ao seu esquecimento, ela fica absorta na concepção de que ela é o próprio corpo material, e assim ela pensa: eu sou um semideus, eu sou um ser humano, etc. Nesse estágio de identificação corpórea, ela teme a velhice, a doença e outras coisas. Portanto, aqueles que sabem a verdade, aqueles que conhecem a verdade, devem considerar o seu próprio guru como sendo o Ishvara, ou o Senhor Supremo. Em outras palavras, eles devem vê-lo como sendo o mestre que é não diferente de Bhagavan e que é muito querido para si. Através da devoção exclusiva, elas devem executar o quê? Uma devoção unidirecionada para esse Ishvara, que é o seu guru. Tá? Aqui, na verdade, o texto diz
Gurudeva Tatma é considerar o Guru como sendo a sua própria alma, a sua própria vida e alma, como se ele fosse um representante de Deus e ele fosse tudo para você. E quanto mais você se rende para esse Guru, mais você recebe amor e menos você tem o quê? Medo da existência material. O medo da existência material é a grande chave de dominação, né, da alma condicionada. Quanto mais medo ela tem, mais ela se apega nos objetos que estão diante dela e nas pessoas que estão diante dela. Nós vemos isso claramente quando a humanidade ela é ameaçada, como agora nesse caso da pandemia, por exemplo. Tá? Você vê as pessoas desesperadas com a pandemia, por quê? Porque a pandemia traz a ideia da morte. E as pessoas, porque não têm relação com o que é transcendental, só conhecem aquilo que está diante dos olhos delas, elas têm medo de perder, elas não conhecem o mundo de lá, o lado de lá. Mesmo aquelas que seguem religiões que prometem o céu, né, que dizem que Jesus já pagou por todos os nossos pecados, agora você vai para o céu invariavelmente, e outras coisas assim, essas pessoas são as que mais têm medo. Por quê? Porque elas não têm, de fato, uma ideia do que seja esse paraíso, muito menos do que seja o próprio Deus, né, ao qual elas adoram, reverenciam. Tá? Então, elas acreditam que exista, de fato, uma energia superior, né, uma personalidade superior que seja Deus, que tenha características de ser onipresente, onisciente, etc., mas elas não sabem quem é de fato. Então, mesmo você crendo que exista Deus, tem uma diferença muito grande entre você conhecê-lo e você simplesmente crer que ele exista. Quem conhece Deus tem um amparo de uma realidade, né, de uma realidade transcendental, não de uma ideia ou de uma possibilidade transcendental. Ele sabe quem ele vai encontrar, e ele sabe que ele vai encontrar Krishna. Né? Agora, as outras religiões não oferecem Deus. Elas não conseguem dizer quem é que você vai encontrar. Fala que você vai encontrar Deus. Agora, quem ele é, como ele é, o que ele está fazendo lá, como ele vai te receber, isso não é dito. Por quê? Porque eles não sabem. Eles não têm relação. Tá? Então, e por outro lado, os demônios trabalham com o quê? Com a ideia do medo. Quando eu falo demônios, eu falo aquelas entidades vivas que estão dominadas pela ignorância profunda, né? Porque todas estão, de certa maneira, mas umas mais, outras menos. As que estão menos já conseguem crer em Deus, já conseguem levar uma vida devocional, por mais simples que seja, tá? Mas as que estão grosseiramente, tá, dominadas pela ignorância, elas estão num estado de torpor muito forte, e são as pessoas demoníacas, que estão voltadas para o eu, para o umbigo, né? São ateias ou ateístas, né? E essas pessoas, para elas tanto faz o destino após a morte, tanto faz. Eles não têm medo da morte. Né? Uma característica do demônio é que ele não se preocupa com a morte. Para ele tanto faz, porque para ele a morte é o nada. É o nada. Então o que vale é o que ele está fazendo aqui agora. Então para ele tudo vale a pena. Não há certo e errado. Tá? Ele que decide o que é o certo e errado. Mas nós sabemos que quem define o que é certo e errado é Deus. Deus define o que é certo e errado e nós seguimos. Agora, quem não crê em Deus, tem uma frase famosa, não sei se é do Tolstói ou Dostoiévski, né? Para quem não crer em Deus, tudo é possível. Né? Ou seja, tudo é permitido, né? Tudo é possível, tudo é permitido. Ou seja, você já não tem mais uma noção de moral, de valores eternos, de um bem transcendental que Deus coloca para os homens como sendo um caminho a ser seguido, uma meta a ser alcançada. Então, essas pessoas, elas controlam,
né, a realidade, controlam a mídia, controlam a política, controlam, né, as grandes oligarquias, né, metacapitalistas, que escravizam as pessoas pelo dinheiro, né, que destroem, que poluem. Né? Não é o capitalismo em si, não misture as coisas. São as pessoas que estão usando desses meios é que são ruins. Tá? Então, essas pessoas elas vão dominar as demais através do medo. Né? Hoje, qualquer cientista político, aí, por mais, vamos dizer assim, por mais neófito que ele seja, ele já sabe que tudo é uma tática de medo. E essa pandemia é mais uma tática de medo. Não é lá essas coisas o vírus. Né? Tem coisas muito piores e nem por isso eles fizeram esse alarde todo. Né? Então, assim, eles usam algumas coisas quando interessa a eles para sempre deixar a população com medo. É o terrorismo, né? É a bomba nuclear, é mais uma guerra mundial que vem, é uma peste que veio, né? Enfim, entende? Então, querem impedir que você viva da maneira como você tem que viver. E o medo, ele deprime, o medo deixa a pessoa doente. Já sabe desses efeitos do medo. Né? Então, por isso que esse verso aqui do Bhagavatam diz claramente. E quem acompanhou a série do Uddhava Gita, vê lá que Krishna fala isso. Né? Krishna também comenta em relação ao medo. Como o medo é utilizado para controlar as pessoas. Tá? Então, é nada mais do que uma propaganda em cima do medo. Recentemente, vazaram aí uns vídeos, né, de um dos editores-chefes da CNN norte-americana, que foi filmado, né, assim, escondido, contando como ele manipulava as informações todas e como ele dizia claramente, o medo vende. Então, não só as pessoas ficam paralisadas com o medo, mas elas ficam também curiosas, né, e atraídas, e sempre pensando, não, eu preciso ler, eu preciso ter essa informação, eu preciso ler e estar atualizado, né, para eu conseguir me proteger mais. Aí aquilo que ela lê gera mais medo, e quanto mais medo, mais ela compra e mais ela quer ler. E você entra então num ciclo, né, infinito de controle de uma pessoa facilmente. Então eu sempre digo para vocês, desliga a TV, não lê jornal, não vê nada, porque talvez você não saiba nem selecionar ainda as informações para você poder saber surfar nesse ambiente sem se afetar. Né? Então, passa um bom tempo off, esquece de tudo, desliga tudo, vive a tua vida ali, o que Krishna colocou diante dos seus olhos, vive aquilo por um tempo. Se desconecta de tudo mais, você vai ver que a sua vida é muito melhor do que você acha que é. Né? Porque você está deprimido pelos problemas alheios, você está deprimido e oprimido por problemas futuros, por medos, né? Por situações que não são suas, por karmas que não são seus. O mundo pode estar desabando, pegando fogo. Se não for o teu karma morrer, você não vai morrer. Não adianta você querer fazer outra coisa. Você vai ser protegido. Então você não precisa ficar tão preocupado assim. Né? Você tem que saber o mínimo do que está acontecendo, mas não tem que entrar na onda do medo. Né? Quando você vê aquela voz que vem, aquela voz da sociedade que vem, não disseram que é isso porque não sei o que, agora tem que fechar tudo porque é um vírus que vai acabar com tudo, que vai matar milhões. Quando você ouvir essa voz, assim, aquela informação que veio, você pode ter certeza, isso é Maya. Isso é Maya. Tá? Então, automaticamente você precisa também se conectar com o amor. Eu sempre digo, o amor é o oposto do medo. Não é? Quanto mais você tem amor, menos medo você sente. Mais você está conectado com o amor de Deus, com a presença de Deus, com a eternidade, né, com a verdade. Então você já não se preocupa mais com esse corpo material. Se ele vai morrer ou não vai morrer, que diferença faz? Um dia ele vai ter que morrer mesmo, né?
né? Então, quanto menos apego você tem, menos você sofre, menos medo você tem. Medo de quê? De perder? Perder o quê? Coisas materiais? Deixa elas irem, uai. Né? Fazem parte do mundo material, não da tua essência. Tá bom? É basicamente isso que esse verso aqui está dizendo. E quem vai, agora só fechando, quem vai fazer essa âncora, quem vai ancorar essa relação com o Senhor Supremo, com esse amor divino, é o Guru. Porque no nosso estágio nós não temos ainda relação direta com Deus. Apesar de já sabermos quem Ele é e tudo mais, nós não temos ainda uma relação direta com Ele. Então, portanto, quem vai fazer o papel de Deus nas nossas vidas é o Guru. Então, portanto, você tem que fazer o seu Guru a sua vida e alma. Ele não é Deus, ele está representando Deus. Tá bom? Então, vamos ler aqui o comentário do Srila Gurudeva a esse verso. Quando a entidade viva se torna contrária ao Senhor Supremo, ela então fica absorta em Maya e assim se torna condicionada materialmente. Maya Devi, através das suas duas funções, avaranátmica e vikshepátmica, faz com que as entidades vivas vaguem dentro dessa prisão da existência material, sofrendo com os tormentos, né, e pensando que são, na verdade, aqueles que estão experimentando felicidade ou sofrimento. A pessoa que está resoluta, né, é resoluta ou decidida em se abrigar nos pés de lótus de um guru fidedigno, é assim então capaz de cruzar esta existência material. Ao aceitar a orientação de um guru que conhece Bhagavan e que, portanto, está sempre absorto no serviço íntimo a ele, né, pode então conquistar a misericórdia do Senhor Supremo e a sua identificação material desaparece. Você conquistará conhecimento sobre a sua própria Swarupa, sobre a Swarupa de Bhagavan e sobre a Swarupa da energia ilusória, ou Maya, né? Entendendo que o seu mestre espiritual, ele é muito próximo de você, como se fosse a sua própria alma, e você deve servi-lo. Pela misericórdia do Guru, a entidade viva alcançará, finalmente, né, o serviço eterno do Senhor na sua morada transcendental. Ok? Muito bem. Então vamos encerrar aqui a leitura desse verso. Ainda falta bastante para terminar o capítulo. E a gente continua na próxima aula. Ok? Bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.